Graça e paz, irmãos. Estivemos hoje de manhã falando que João Batista foi o homem escolhido para preparar o caminho do Senhor. E vimos quais as qualidades que Deus deu para João Batista para que ele fosse o homem a preparar o caminho do Senhor. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos que a primeira qualidade que Deus deu foi que ele fosse grande diante do Senhor. A Bíblia diz que ele falou com Zacarias, ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo. Então nós vemos que este homem, para ser grande diante do Senhor, ele vivia diante de Deus. Ele gastava horas de orações lá pelo deserto. E todo o ministério de João Batista foi desenvolvido daquele lado do Jordão, aonde hoje chamamos Jordânia, a antiga Fenícia. Ali nós vemos o lugar onde ele batizava e aonde ele batizou Jesus. Vimos lá, está o Monte Nebo, está o Val do Jaboque, está o lugar do Palácio de Herodes, onde João Batista foi decapitado. E nós vemos que ele era um homem disciplinado, porque ele não beberia vinho nem bebidas fortes. E então nós pensamos, este homem com tantos requisitos para preparar a vinda do Senhor. Vimos que ele era um homem de oração e vimos também que para sermos hoje um povo preparando o caminho para o arrebatamento, nós precisamos de qualidades que foram requeridas em João Batista. Nós, para estarmos preparando o caminho, nós precisamos de um coração voltado para a oração e de uma mente saturada da palavra de Deus. Precisamos estar prontos para ouvir a voz do pastor divino. Nós lembramos, como falamos hoje à noite, que quando a Bíblia começa a nos falar deste planeta, a Bíblia nos mostra que isso aqui primeiro era um caos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, era vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. E o Espírito de Deus pairava, tomava conta sobre a superfície das águas, mas nada acontecia. Até que vem a palavra, haja luz, o caos recuou, desapareceu e começou o cosmos, começou a criação. Deus começa toda a criação através da sua palavra. Mesma coisa na nossa vida. Quantas vezes a nossa vida está no caos? Parece que nada acontece. Tudo está entravado. Não existe mais esperança. Se nós não saturarmos a nossa mente com a palavra de Deus, esse caos não cede lugar. Se nós ficarmos olhando para o mundo, para as coisas que acontecem no mundo, o mundo não pode nos dar nada, porque o mundo é caído, o mundo jaz no maligno. É preciso que vamos buscar da palavra de Deus,
que cria todas as coisas. Portanto, primeiro elemento, oração, conexão com Deus que nos chama, que tudo Ele fez para estarmos com Ele. A oração é feita a um Deus que nos quer, que nos busca, que vai sempre atrás do homem. De um Deus que é nosso Pai. Ele não é um ditador, mas Ele criou o meio para que estivéssemos com Ele. E o segundo elemento é a disciplina. João Batista não deveria beber bebida forte, não devia se embriagar com vinho, mas estar cheio do Espírito. Nós lemos lá, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 1, versículo 15, não beberá vinho, nem bebida forte. Quantas vezes hoje, eu repito, nós não estamos bebendo vinho, não estamos nos embebedando com uísque, nem vodka e outras bebidas, mas nós estamos completamente viciados na bebida mundana atual, das redes sociais, na busca por seguidores, nos achando melhores, porque temos 50, 60, 200, 300, 1 milhão de seguidores. Então, nós não bebemos a bebida forte de outras coisas, mas bebemos a bebida forte do estrelismo, a bebida forte do mundo, a bebida forte da holofotite. Queremos os holofotes e disputamos e corremos atrás, esquecemos do reino. João Batista, assim, estava pronto para negar certas coisas a si mesmo. Ele podia, então, e devia se submeter a restrições. Este é o momento na história da igreja quando nós precisamos mais de pessoas que possam renunciar muitas coisas para se dedicarem ao reino de Deus. Algumas pessoas entram em pânico só de pensar nesse assunto. O medo de não conseguir, o medo da frustração, o medo dessa autodisciplina paralisa as pessoas. Elas ficam paralisadas. Isso os psicólogos chamam de ansiedade de indecisão. O medo é problema, nós sabemos. O problema é que, às vezes, nós pensamos que podemos conseguir autodisciplina com esforço próprio. Ai, ai, ai. Não é por força, diz o profeta. Não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É só quando nos entregamos totalmente a um relacionamento direto com Jesus, quanto mais nos aproximamos do Príncipe da Paz, mais facilmente recebemos dele para nós. Lá em Filipenses 4, no versículo 13, está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, eu posso fazer todas as coisas que Deus quer que eu faça com a ajuda de Cristo que me fortalece para fazer.
A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, mediante Cristo Jesus. Eu tenho examinado 174 vezes esta expressão em Cristo no Novo Testamento. Em Cristo, nele, no Senhor. E eu tenho visto, tipo uma obsessão de Paulo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. E o próprio Jesus disse: muitos aparecerão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando Jesus Cristo levou seus discípulos para Cesareia de Filipe, e lá, naquele lugar que antes tinha o nome de Pânios ou Panéias, uma região consagrada ao deus Pan, onde havia o panteão grego, o desfile de todos os deuses do Olimpo. Ele se colocou ali e perguntou para os seus discípulos: vocês que estão aí pelo meio do povo, o que é que o povo diz a meu respeito? Como eles estão recebendo a minha mensagem? Quem o povo diz ser o Filho do Homem? E os discípulos, com facilidade, dizem que tu és João Batista, ou Jeremias, ou Elias, algum dos profetas. Viram? Eles tinham facilidade de aceitar que Jesus era a reencarnação de um pecador. Jesus olhou para eles e disse: e vocês? O que vocês acham que eu sou? Eles tomaram um susto. É mesmo, e nós? E Deus vem e sopra no ouvido de Pedro, que era o bocão, e Pedro diz para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só existe um Cristo, e esse Cristo é filho, é criado, é geneticamente o próprio Deus vivo, e é nele que Deus nos chama. E como nós estamos nele, digamos que Cristo é esta garrafa, você pode querer botar algum suco nesta água, ou algum veneno nesta água, a garrafa terá que ser aberta. É assim que nós somos em Cristo. É Ele que nos cerca. Nós estamos lá. Nós estamos em Cristo. Do momento em que você se rende, você entra em Cristo. E aí, ali você cresce. É dali que você se alimenta. É em Cristo que você vai amadurecendo. E é dele que você vai se fortalecendo. Deus vai nos suprir de poder quando nós rendemos a Ele a nossa vontade. Jesus diz: ei, faz um convite, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Promessa, acabamos de ouvir, é promessa. Ele não diz: pode ser que eu vos alivie, não, eu vos aliviarei.
Você só tem um movimento, você vem. Entrega o fardo, ele alivia. É promessa dele. Se você vem, ele entrega, ele vai aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha direção, os meus braços que lhe carregam. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, achareis paz para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, nada de agressão, nada de forçação de barra. Muitas pessoas jogam a sua vontade na indisciplina, crendo que isso é liberdade. Liberdade para fazer o que eu quero não é liberdade. Liberdade é para fazer o que eu devo. Porque enquanto eu faço aquilo que eu quero, eu posso estar sendo escrava. Mas quando eu faço o que eu devo, eu sou livre. Porque eu estou cumprindo o meu dever. Esquecemos os nossos direitos, porque esquecemos os nossos deveres. Um dia eu estava subindo o morro. Tinham pintado no final de semana um paredão assim, todo caiaram. Escreveram em letras vermelhas: ninguém pode ser arbitrariamente julgado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Lei, artigo tal dos direitos humanos, mas direitos estava desse tamanho, humanos. Os meninos estavam se olhando porque é o lugar onde eu sempre estacionava o carro. Eu cheguei lá, eu sabia que eles botaram aquilo ali para causar um choque. E quando eles me viram chegar, eles estavam querendo ver a minha reação. E por que não aproveitar para fazer um teatro? Todos estavam querendo. Estacionei o carro, olhei, tirei uma distância, olhei de novo. E disse: mas que coisa linda, meus filhos. Que eu chamo todo mundo de filho, é tudo preto mesmo. Que coisa maravilhosa. Quem fez isso? Porque tinha lá uma foto do grande guerrilheiro aí, não é? Com aquele chapéu. Que maravilha. Foi Maisena. Eu disse: Maisena, que maravilha, que dom que Deus lhe deu. Aproveitei logo alguns segundos para passar a mensagem de que Deus coloca dons quando Ele vai nos formando no ventre da nossa mãe. Isso tem que ser passado rapidinho, porque não pode ouvir muito, para não espantar. Pois é, né? Meu filho, eu não tenho nem um décimo desse dom, porque se eu fosse desenhar o chapéu desse guerrilheiro aqui, ninguém ia saber se era uma panela de pressão, um bujão de gás, um balde de roupa, porque eu não tenho esse dom. Mas sabe, Maisena, quando é que você vai completar? Completar o quê? Eu disse: você não acabou não. Está pronto, tia. Eu disse: não, meu filho, aonde não tem direitos, você tem que fazer outro para os deveres. Não tem um artigo dos direitos humanos? Então deve ter o artigo dos deveres humanos. Se tem direitos, tem deveres. Mas ninguém fala dos deveres. Todo mundo só grita por direitos. Eu tenho direito. Cadê o seu dever? Aí é que está. Onde está a disciplina? As pessoas, bem, se você soltar um barco no mar, o barco está livre. Até para se estourar no primeiro
barranco que tiver. Então nós precisamos pensar que disciplina, quando João Batista recebeu, que ele seria disciplinado. Autodisciplina, autocontrole é necessário se nós queremos preparar o caminho para o arrebatamento. Quando nós lemos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, nós vamos ver Paulo falando do fruto do Espírito, não é? E quando ele fala do fruto do Espírito, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e amor próprio. Desculpe, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que será que ele coloca o domínio próprio no último lugar? Ele coloca em primeiro lugar o amor e em último ele coloca o domínio próprio. Nós sabemos que alguns sistemas religiosos, confucionismo, hinduísmo, estoicismo e até a nova era, não concordam. Eles acham que o autocontrole deve vir antes de tudo, mas o cristianismo, ele nos ensina que o domínio próprio traz em nós a humanidade direcionada por Deus. Porque Cristo está no centro. Se Cristo não estiver no centro, o autocontrole não cede. Pense que isto aqui é o seu coração. O seu ego está entronizado aqui. Você já viu um monarca ser entronizado no colo do outro? Não. Todas as vezes que o monarca vai ser entronizado, o trono tem que estar vazio. Eu não posso acusar o príncipe Charles da Inglaterra, dizer que ele queria que a mãe dele morresse. Mas enquanto ela não faleceu, o trono não ficou vazio, ela estava velhinha, velhinha, mas ele não podia ser entronizado. Por quê? Porque o trono estava ocupado e ela não renunciou, ela não abdicou, portanto, ela estava entronizada. Assim que ela morreu, ele pode ser entronizado. Você entendeu? Jesus Cristo vem, só lembrando que toda a história da humanidade, quando não se quer mais aquele rei, ou se mata, ou faz uma guerra, destrona o rei. Não foi assim na Revolução Bolchevista, na Revolução Iraquiana, na Revolução Francesa e outras tantas? Tira o rei. Porque senão ninguém pode entronizar um rei no colo do outro. Jesus Cristo diz, você quer ser meu discípulo? Quer? Negue-se a si mesmo, saia do trono, saia do centro, de própria vontade, diga com a sua boca, toma a sua cruz, saia do trono, tome sua cruz e siga-me. Então ele diz que para ser discípulo não pode estar entronizado. Outro
tem que estar entronizado. Então, não recebemos Cristo por autocontrole, mas nós recebemos o autocontrole dele. O controle vem dele, a disciplina vem dele. Aprendemos disciplina verdadeira quando ele está no centro. Esse fruto do Espírito começa com amor, porque ele nos dá a força para deixar que a paz entre e todas as coisas vão contribuir para a proposta de Deus na nossa vida. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 14, está escrito: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morremos. Se queremos ter disciplina, nós precisamos fixar no nosso coração que Jesus é o centro. Ele está entronizado, o reino está aqui. Lembra lá, em Hebreus no capítulo 12, versículo 28, quando o autor de Hebreus diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável a Ele, com reverência e santo temor. Porque Ele vem reinar na nossa vida e nós passamos a servi-lo. E isso nós fazemos, nos entregamos, não é? Se nós nos rendemos a Ele, Ele está no centro, nós estamos no lugar certo. Um dos versículos mais tristes que eu conheço na Bíblia, ele está lá em 1 de Reis, no capítulo 11, e todos nós conhecemos. 1 de Reis, capítulo 11, aonde falamos sobre Salomão. Nós lembramos, eu vou ler aqui, capítulo 11. Eu vou ler para vocês uma das histórias mais tristes que tem a respeito de disciplina na Bíblia. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão a muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito a Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para servirdes aos seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. Meus irmãos, eram 1000. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou de seguir o Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque,
abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimava incenso e sacrificava a seus deuses. Eu acho que esse é um dos momentos mais tristes da história de Israel, em que nós sabemos que Salomão era um homem sábio, tinha muita sabedoria, mas se tornou um insensato por falta de disciplina. Falta de disciplina. Você entendeu o que é disciplina? É saber dizer não a você. É saber dizer não aos seus desejos. É saber dizer não às suas inclinações. É ter que gritar muitas vezes não para você. Porque é muito fácil apontar para os outros, expulsar demônios, queimar demônio, onde já se viu se demônio pega fogo. Mas diga não para o seu desejo, para a sua vontade. Aí eu quero ver você ser macho em Jesus Cristo. É isso que Deus diz para João Batista, para preparar o caminho de Jesus, para preparar o caminho da vinda do Senhor. Voz que clama no deserto, preparai o caminho. Se nós hoje, no deserto espiritual que vemos no mundo, se nós queremos preparar o caminho para o arrebatamento, nós precisamos encharcar a nossa mente com a palavra de Deus, para termos combustível. Precisamos nos curvar e nos entregar à oração, mas precisamos dizer não aos nossos desejos, às nossas inclinações, não é? Porque a falta de disciplina pode levar os mais sábios a se tornarem insensatos. Olha, Salomão, ele não disciplinou os seus desejos. Ele não disse não a si mesmo. Ele não foi fortalecido a ponto de dizer não. O Deus daqui é o Senhor Deus de Israel. Por quê? Porque ele foi atrás das suas próprias necessidades. Está vendo? Vitorioso em tanto, vencido naquilo que parece tão pouco. Disciplina. Nós vemos lá em Filipenses, no capítulo 4, algo tremendo para nós. Filipenses, capítulo 4, no versículo 8, a Bíblia nos diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o quê? O vosso pensamento. E o que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Vemos que precisamos guardar, vigiar, tomar conta, meu Deus do céu, dos nossos pensamentos. Precisamos ocupar os nossos pensamentos com coisas verdadeiras,
nobres, retas, puras, amáveis. Seus pensamentos, se eles vão ao contrário de tudo isso, a paz vai desaparecer. A paz vai desaparecer. Ano passado, quem quis foi bombardeado de tanto veneno. Eu ia ficar muito feliz se aqui ninguém tivesse sido bombardeado de tanta mentira, de tantos aproveitadores, de tanta gente querendo aparecer, de tanta profetada maligna. Até hoje, ainda não vi ninguém que diz glória a Deus, que a vontade de Deus foi feita. Ninguém. Sabe quem é o presidente do Brasil? Sabe quem é? Temos que orar por ele, pela mulher dele, pelos filhos dele, pela família dele, por todos os governantes. Pode ser que você ainda não tenha entrado nessa. A minha oração ano passado foi a seguinte: Senhor, não nos dê o que nós merecemos. Dá-nos segundo a tua misericórdia. Misericórdia foi essa. É essa. Será que Deus não está gritando alguma coisa para nós? Você já viu Deus chamar Ciro, meu servo? Quando é que Ciro, para nós, é servo de Deus? Mas foi. Você já viu Deus chamar Nabucodonosor, meu servo? Já, está na Bíblia. Se Deus chamou, ele foi. E aí, eu não vou falar o resto, mas vou dizer uma coisa para você. É hora de orarmos pelos nossos governantes. É hora de clamarmos. Se você não orar pelos governantes, quem é que vai orar? Quem? Quem vai? Nós precisamos saber. Nós precisamos direcionar o nosso pensamento para Jesus, que está no centro, dizendo: vinde a mim. É imperativo. Precisamos ter disciplina no que nós pensamos. Nós precisamos pensar, ter disciplina nos nossos pensamentos. E o que é disciplinar? Frear, trazer de volta. Ou você vai ter disciplina nos seus pensamentos, deixando eles irem onde vão. Eu não posso mais assistir televisão. Ontem nós ligamos a televisão, desde dezembro, e tenha tempo que nós não ligamos. Ontem de tarde eu ligava televisão. Eu vi uma cena linda, um homem apresentando o problema de Chopin. Coisa linda, eu disse: eu quero ouvir. Ouvir noturnos, ouvir prelúdios, eu gosto, sou daquela época. Daqui a pouco, eu estava no canal de arte. Aí entrou um programa de pintura. Fiquei impressionado. O homem está sendo, ele é do interior aí, não sei de onde, está sendo cortejado pela arte mundial. Homem da noite para o dia ficou milionário. Está recebendo gente da Alemanha de todo canto. Lá para o Chique-Chique, Chororó, não sei de onde. Por causa das pinturas dele.
o homem só pinta imoralidade. Eu vou dizer, o pessoal de Sodoma era santo. Eu fiquei impressionado. Essa aqui nem olhou, graças a Deus. Eu não acreditava. Canal de arte, você que está pagando aí. Só o que se passa numa alma dessa é aquilo. Tudo virou aplaudido, o errado é que está certo, e nisso nós estamos indo. Então nós precisamos render os nossos pensamentos para que não haja esse tipo de produção. Precisamos ter disciplina no que comemos. Hoje eu até posso falar que eu andei jogando fora uns excessos. Então já posso dizer que eu estou tendo disciplina. Estou sim. Demorou muito, precisou ficar velha para aprender que eu não tenho que comer o que eu gosto. Eu tenho que comer o que eu preciso. Porque Deus me deu saúde, força, vigor. Eu tenho que saber manter. Eu estava comendo só o que eu gosto e é gostoso. Tem que ter disciplina. Precisamos cuidar desse lado. Precisamos ter disciplina como ocupamos o nosso tempo. Porque Deus separou um tempo para cada um. E esse tempo tem que ser bem gasto. Tem que ser bem usado. Como você está usando o seu tempo? Hein? Remindo o tempo, a Bíblia diz. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que obtenhamos corações sábios. Porque quando eu começo a contar os meus dias, eu começo a saber que eles estão se aproximando de uma conclusão. Contar dia é importante. Você lembra de Jonas? Deus disse a primeira vez para ele: vai para a cidade de Nínive e proclama contra ela a palavra que eu te dou. Houve aquela confusão, Jonas não foi, volta para casa, é vomitado primeiro pelo peixe. Quando ele está bonitinho na casa dele, já devia ter tomado banho, vem segunda vez a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a palavra que eu te digo. Jonas, coitado, o que ele ia fazer? A primeira vez foi do jeito que foi, a segunda ele não voltaria. Foi. Aquele homem antipático, chato, porque devia ser chato. Devia. Ele profetizou a progressão e o crescimento do reino de Israel para o norte no tempo de Jeroboão II. Ele era profeta. Você chega em Nazaré, tem lá o sepulcro de Jonas, filho de Amitai, profeta. Ele era um profeta. Aquele homem chato, com aquela roupa difícil, de má vontade, atravessou um dia a cidade. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. O dia todo, repetindo um sermão de 7 palavras. Esse sermão não eram palavras de Jonas, porque Deus disse: proclama contra ela a palavra que eu te digo. Era a palavra de Deus. O Espírito pegava aquela palavra, tchum, tchum, tchum. O rei desceu do trono, tirou as vestes reais, se vestiu de pano de saco,
botou cinza sobre a cabeça, sentou-se no pó, ordenou que todos se convertessem ao Deus de Jonas, deu um oficial dizendo que todos deviam se converter ao Deus de Jonas. Por quê? Jonas não falou de pecado? Jonas não chamou o povo para arrependimento? O que foi? O sermão mais escatológico que mudou a vida daquele povo. 7 palavras. Não falou de pecado, não anunciou condenação, nada. Ele estabeleceu tempo. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Deus estava dando um tempo. Se hoje são 40 dias, amanhã são 39. E depois 38, e depois 37, não tem como mudar o quadro. Você está vendo? Quantos dias nós temos? No primeiro século, Tiago, o irmão de Jesus, ele diz: sede vós também pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. Primeiro século. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, que o juízo está às portas. Primeiro século. Paulinho de Tarso, quando falou do arrebatamento na primeira carta aos Tessalonicenses, ele se considerava um daqueles que faria parte do arrebatamento. No versículo 16, ele diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, porque o arrebatamento é só para quem está em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos. Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quer dizer, Paulinho de Tarso, no primeiro século, achava que ele seria arrebatado com a igreja. São passados 20 séculos. João, no primeiro século, ele diz, capítulo 4, depois dessas coisas, quando a igreja chegou na fase de Laodiceia, síndrome da igreja de hoje, ouvi não somente uma porta aberta no céu, mas a primeira voz que falou comigo, dizendo: vem, sobe para cá, porque te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Primeiro século. Aí vem o livrinho, no 7º selo, 7 trombetas, na 7ª trombeta, 7 taças do juízo seminal. Tudo no primeiro século. Quantos séculos têm passado? 20. O que você acha? Em que momento nós estamos? Será que não é tempo de nós estarmos preocupados em preparar esse caminho para o arrebatamento? Será que não é hora de um arrebatamento poder acontecer a qualquer momento e só os que estão em Cristo serão arrebatados? É hora, meus irmãos, de aprofundarmos o nosso coração numa busca mais intensa por um relacionamento com Deus, na busca de uma maturidade, crescimento da palavra de Deus, da disciplina. Será que não é tempo de buscarmos, como João Batista,
sermos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está em nós. Nós não temos dado espaço para sermos cheios, porque nós não buscamos a palavra. Nós não damos tempo, porque nossa prioridade não tem sido o reino. Busca, primeiro, antes de tudo, com prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas te serão acrescentadas. É importante que nós comecemos este ano com uma proposta nova, uma proposta de busca, de crescimento, de responsabilidade pelo momento que Deus está nos deixando viver aqui na terra. É preciso que você tome decisão séria. E a decisão que você toma não é com o pastor Simonton, não é com a Mirna, não é com a missão. A decisão é com Cristo que eles têm pregado todos esses anos. É com a porta aberta para você aprender a conhecer, a crescer, a amadurecer e prosperar neste caminho. Precisamos acordar desse marasmo de todo ano, a mesma coisa, a mesma coisa. Será que você não pode pensar que precisa algo mais? Será que você não pode pensar que do jeito que a Bíblia diz, Estevão cheio do Espírito, Paulo cheio do Espírito, João cheio do Espírito, pode ser você cheio do Espírito? Hoje eu vi um menino adorando com os tambores. É o segundo este ano que eu vejo o meu filho adorando com os tambores. Você estava em adoração. Você estava adorando todo o seu coração. Você pregava ali com as baquetas. Você orava com as baquetas. Você é um adorador. Aquilo me encheu o coração. Louvado seja Deus pelo seu nome. Que maravilha! Deus se alegra nos seus tambores. Louvado seja Deus. Um menino adorando. Tinha horas que parece que ele queria voar. Ali, sentado. Que maravilha. Que maravilha. Louvado seja Deus. Olha, como João Batista foi apontado 400 anos depois que não se levantava profeta em Israel para preparar o caminho do Senhor. E ele pregava no deserto. E ele chamava para arrependimento. Que você seja o Filho de Deus hoje, que se levante para preparar o caminho do arrebatamento. Buscando uma vida de oração intensa diante de Deus, saturando a sua alma com a palavra de Deus, buscando disciplina, dizendo não para os seus gostos, para dizer sim à vontade de Deus, colocando a sua vida com Deus como prioridade este ano. Você vai ser aquele que prepara o caminho do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.